E quando você fala com um gringo sobre empresas de tecnologia brasileiras, se ele não é um entendedor, ele acha que ele nunca, assim, ele nem sabe que uma Embraer, né, ele até acha que a Embraer nem é brasileira, assim, ele nem sabe que o avião que ele está voando ali é construído no Brasil. E a gente perdeu muito isso, né? Nos anos 80, 70, 80, o Brasil tinha uma indústria de tecnologia muito forte, né? A indústria aeroespacial brasileira tinha a Órbita, que fazia satélite, tinha a Embraer, tinha a Ingesa, né, meu pai foi um dos sócios lá da Ingesa, que era uma empresa de tecnologia de ponta que competia Sério? de igual para igual para... Sensacional. Meu pai E era o Osório? meu pai é um Tinha engenheiro e sócio da Ingesa. Ele que projetou o Ingesa, o Jeep, depois os blindados, enfim. Eu peguei essa parte, né, quando eu era pequenininho. Mas sim, meu pai ele contava que na época, né, disputava pau a pau com o governo americano, tal, contratos de defesa, tinha muita tecnologia. E por esse protecionismo que a gente teve da nossa indústria, isso foi se perdendo, né? Durante décadas aí, todo mundo evoluindo e a gente cada vez mais vendendo commodity para importar o produto industrializado depois, né? Desde vender cacau, vender café, né? em cápsula. Para vender o grão de café, para importar cápsula, até vender cacau para depois importar o chocolate, né? Então, assim, é um absurdo completo que nem as coisas mais básicas a gente consegue fazer. E eu tive essa experiência própria, né? Em 2016 e 2017, eu resolvi fazer uma bike 100% brasileira elétrica. Inclusive, peguei alguns engenheiros da Embraer, o meu time era só composto, era lá em São José, e era só composto por galera da Embraer. A gente tem muita gente muito top, assim, muita gente de altíssimo nível. E fiz a bike e tal, só que imagina, dentro da nossa cadeia de supply chain, eu não conseguia nem botar, não existe corrente, não tem ninguém que faz corrente no Brasil. Tinha que comprar da China, não tem ninguém que faz, né, por causa do CKD em Manaus, a gente só faz o básico do básico do básico da bicicleta para entrar lá dentro do CKD, para poder importar da China tudo, montar lá, fazer a listinha do CKD e depois vender. Então, assim, mesmo uma coisa simples como uma bicicleta, hoje em dia a gente não tem nenhum produtor nacional, porque não faz sentido. Praticamente tudo é produzido na China. E a gente tem poucas empresas hoje que têm esse tipo de tecnologia para conseguir fazer um carro de corrida, como você falou, né? Botar um motor VEG e fazer a Embraer, fazer a aerodinâmica do carro. A gente tem pouquíssimas empresas de tecnologia de ponta mesmo. E é uma pena, porque o Brasil tem a capacidade intelectual para isso. Obviamente, a gente precisa melhorar muito a educação, mas tem o ITA, tem a USP, tem alguns cursos ainda que tem muita gente muito boa. Tem muitos engenheiros brasileiros na Fórmula 1, né? Hoje em dia a gente tem bastante pessoal muito bom ali, mas precisamos mudar muita coisa para a gente conseguir realmente desenvolver tecnologia suficiente para conseguir exportar isso para o mundo. Né? Essa é a minha visão. Olha, como é que pintou a ideia da equipe? Já, assim, mas a conversa vai ser maravilhosa porque você contou um pedaço do teu passado e é muito sobre aquela região. Aquela região do Vale do Paraíba, em que tinha todas essas empresas, a Vibras, a Ingesa, a própria Embraer, tem o ITA, tem até um dos rapazes que estava até agindo montar a live aqui, que é o Riso de São José dos Campos, o pai dele trabalha na Embraer, e ali é o nosso Vale do Silício, em alguma medida. Aquela Sim. região que vai, basicamente, de Jacareí até quase a fronteira com o Rio de Janeiro, aquela região, ela é uma região abençoada do ponto de vista tecnológico e intelectual. Foi ali que o Montenegro começou a instalação do ITA, surgiu o projeto da Embraer, então surgiu toda uma indústria bélica e aeroespacial ali. Ela foi desmontada depois, mas a boa parte daquelas pessoas foram realocadas em outras coisas. Tem um amigo nosso que é o Vitor Espanha, igual você estava sofrendo para fazer a bicicleta, eu vi o drama todo, eu vi os vídeos sobre a Zona Franca. O Vitor Espanha estava montando uma indústria de drone para pulverização de defensivos agrícolas para o agro brasileiro, mas o inferno, uma encheção de saco, uma burocra, tudo é um drama para produzir aqui. E para mim, a ideia da equipe de Fórmula 1, ela foi um insight, eu juro pra você, ela pintou como um insight na live, que a live, eu tenho uma live que eu faço que eu fico 2 horas falando, e é meio que um processo cerebral que você vai falando e vai jogando. E eu sempre estava falando, olha, a região nossa do Vale do Silício é o Vale do Paraíba. E aí eu falei, cara, estar na Fórmula 1 seria o coroar de um desenvolvimento de uma área industrial
de ponta, altíssima tecnologia, indústria espacial, indústria de drone, indústria de software, polo de startups, em que aí sim, uma equipe de Fórmula 1, ela coroa isso como um exemplo de um país que cultura a engenharia fina, a engenharia de ponta, como um elemento, vamos dizer, fundamental da sua personalidade nacional, vamos colocar assim, né? E aí eu dei o exemplo que para mim soava óbvio, né? A aerodinâmica da Embraer com o motor, os componentes elétricos do motor da WEG, que são já dois exemplos brasileiros que contraem uma lógica mundial de que o Brasil não é capaz, né? A WEG é hiper competitiva, está agora no mercado de motor até eólico, e a Embraer, ela é a Embraer, eu vi que ela fez até a parte aviônica, eletrônica do Gripen, né, que é um caça dessas últimas gerações que tem. Então, Sim, esse caça que foi lançado agora há pouco, né? Eu acho que é o, o terceiro ou quarto país, né, que faz o caça supersônico agora. Sim. E o Brasil conseguindo adaptar isso, sabe? O Gripen que é feito agora no Brasil não é igual mais o da Suécia. A Embraer está desenvolvendo, tá evoluindo ele. Então, estar na Fórmula 1 seria um caminho, para mim, assim, que se a gente leva o Brasil para essa linha, seria um caminho natural. Né? A gente estava falando, né, assim, o Brasil já teve equipe de Fórmula 1 antes, você comentou, acho que era até legal você trazer um pouco da história, mas a Copersucar Fittipaldi, ela durou até acho que 81, 82, por aí. E o Adrian Newey, que hoje é o mago ainda da engenharia da Fórmula 1, aqui tinha um que chamava Harvey Postler, grandes projetistas passaram lá. O Keck Rosberg, que foi campeão, chegou a passar lá. Então, sabe, foi uma equipe séria. Salvo engano, em 78, a Copersucar fez mais pontos que a Ferrari, sabe? Então não era brincadeira, Eu não sabe? sabia dessa estatística, mas legal. Ela fez uma pontuação decente, quase certeza, dá pra cravar. Não, com certeza foi 78. Foi 78. 77 o Lauda foi campeão, 79 foi o Scheckter, foi 78. E nessa lógica, né? Assim, a gente já esteve lá, eu sei que a Fórmula 1 mudou muito, eu sei que hoje é quase impossível conseguir uma vaga dentro da Fórmula 1, as equipes têm que autorizar e tal, mas assim, a Cadillac entrou muito porque hoje a Fórmula 1 americana, os caras ficaram pressionando. Se faz sentido pra gente ser uma potência de engenharia, eu acho que faz. Eu acho que uma das facetas que o Brasil tem que ter é essa. Faz sentido o Brasil estar na Fórmula 1, se não na Fórmula 1, na Fórmula E com a WEG, sabe? Aí eu tô falando com um campeão, aí você conhece mais do que eu. A gente já tentou há bastante tempo com a WEG lá, seria muito legal. Inclusive a WEG vai nas coisas de Fórmula E lá que a gente tem em São Paulo. Eu acho que essa ideia é muito legal, principalmente do ponto de vista de mostrar para o mundo que o Brasil teria essa tecnologia de ponta, né, para conseguir desenvolver algo que pudesse competir com as equipes né, do mundo de uma maneira de igual para igual. O grande problema hoje, se você fosse falar realisticamente, vamos fazer uma equipe de Fórmula 1 brasileira, né? O principal ponto eu acho que não seria um problema para fazer o motor elétrico da WEG, né, da parte híbrida. Isso aí não é fácil, mas é relativamente ok de fazer. A bateria seria um problema, mas a bateria, todos os times de Fórmula 1, ninguém faz a sua própria bateria, né? Você tem um supplier que eles fazem eles acabam comprando célula chinesa, célula daqui, faz a parte eletrônica, o controle de voltagem. Então, o principal seria o motor a combustão, né? Porque é uma coisa muito específica. O motor a combustão, nos modelos atuais das regras de Fórmula 1, eles não fazem nem sentido para o desenvolvimento de tecnologia. Eu te dou um exemplo. Para um motor ter muita eficiência, qualquer motor hoje em dia, ele tem o comando de válvula variável. Então ele muda a geometria de válvula para você otimizar a entrada de mistura de ar e combustível para fazer a combustão da forma otimizada. Por algum motivo, a Fórmula 1 proibiu isso, falou não pode ter válvula variável. Então, você tem que fazer um trabalho de acústica e ondas de choque super específicos para conseguir, com comando de válvula fixo, ter uma simulação de um variável para você ganhar eficiência. Essa tecnologia é extremamente difícil de fazer, não serve para absolutamente nada, porque todos os carros de rua já usam comando variável. E é simplesmente porque alguém inventou no regulamento isso, então os caras têm que gastar dezenas de milhões de dólares para desenvolver algo que não tem nada a ver com o que usa comercialmente. Então eu acho que o principal problema técnico ali, imagina que a gente tivesse uma equipe de Fórmula 1, seria fazer um motor a combustão do jeito que é. Mas daria para você ser um cliente, por exemplo, a Cadillac é um cliente da Ferrari, né? Então, assim, ele usa o motor Ferrari ali e compra o powertrain e acabou. É uma equipe americana, mas usa o powertrain, que seria o caminho mais ideal.
não é uma dificuldade ter uma equipe. Por exemplo, a Alpine está à venda. Então, se a gente quiser comprar a equipe, tem lá um valor de mercado, 2, 3 bilhões, lá, a Alpine acho que até menos, deve ser 1,8, alguma coisa assim. Mas é ir lá e comprar a licença, comprar a equipe e começar a rodar a equipe. Do ponto de vista de aerodinâmica, do ponto de vista de motor elétrico, do ponto de vista operacional, logisticamente, operar do Brasil seria um problema, porque você entra dentro do budget cap, e você fazer a logística do Brasil entrando e saindo fica muito mais caro que os outros times. Você tem que sair daqui, depois voltar para cá, para ter como base. A maioria dos times estão baseados na Europa, e só a Cadillac, acho que só a Cadillac está fora. A Haas não tá? Alguns A Haas suppliers. foi para a Alemanha, não? Não, a Haas é em Banbury, na Inglaterra, ali 1 hora de Londres, norte de Londres. A Haas Mas também eles têm uma planta nos talvez Estados eles Unidos, tenham algumas coisas. Isso, eles podem ter uma base lá de desenvolvimento, alguma coisa, mas o operacional da equipe é na Inglaterra. O Vale do Silício da Fórmula 1 é ali ao redor de Silverstone, né? Das 11 equipes, tem 8 lá, né? Só a Ferrari que está fora, a Sauber, que é a Audi agora, que está um pedaço na Suíça, mas o resto fica ali na Inglaterra. Mas tem várias tecnologias muito específicas, né? Que daí, obviamente, precisariam ser desenvolvidas para fazer um carro competitivo. Mas a gente hoje em dia não tem capacidade nem de produção. Por exemplo, vamos começar pelo material básico. Fibra de carbono e titânio. A gente não tem praticamente nem capacidade de fabricar, né? A gente tem que comprar fibra de carbono, comprar resina, fazer toda a parte de autoclave, toda a parte de desenho. Isso aí teria que ser totalmente externo, né? A gente não tem nenhum tipo de manufatura de fibra de carbono. Daí a parte de simulação de dados, a parte de simulação, a parte de desenho, toda a parte de automação de CAD, né? E o uso de, por exemplo, desenhos generativos de AI para sair com as peças da melhor forma possível. Isso aí também terá que ser software vindo de fora. A gente não tem ninguém no Brasil que desenvolve esse software do zero. Então, assim, eu acho que seria legal começar com uma equipe de Fórmula 1 para ver o que a gente pode chegar dentro de tecnologia. Mas a gente está tão longe na cadeia de supply chain no Brasil que, assim, fica muito difícil falar, vamos fazer um carro 100% brasileiro. Hoje em dia é impossível. Nem de Fórmula E, nem de Fórmula 1. Tentaram fazer, assim, mais brasileiro o carro da Stock Car e já não deu muito certo. Voltar um pouco para trás. Então, assim, a nossa indústria, é por isso que, de novo, eu parabenizo o que vocês estão fazendo, a gente precisa mudar completamente como a gente direciona a indústria para voltar a produzir tecnologia dentro do país, porque senão a gente não consegue produzir nenhuma bicicleta, quem dirá um carro de Fórmula 1, né? Sim. Sim, eu acho que essa é a grande provocação nessa história. Quando a gente pega certos setores de qualquer indústria que é exatamente de ponta, a gente pode falar de indústria aeroespacial, a gente tá falando da Fórmula 1 agora, que ela é como se fosse o topo do topo do topo da indústria automotiva, vamos colocar assim. A gente percebe as nossas deficiências e o quão ridículo a gente fica quando a gente resolve não disputar certos mercados e aceita as coisas como elas são. E é ridículo. Eu tava, amigos nossos, estavam conversando com gente que trabalhou na indústria aeroespacial brasileira, e eles levam, assim, a discussão nos mesmos termos que você está levando aqui. Olha, a gente não consegue começar a projetar um motor de um foguete, a gente não consegue ir nessa linha, a gente não consegue trabalhar, vamos dizer, como funcionaria a parte química fina de um combustível igual nem para chegar perto do que a SpaceX talvez faça de eficiência no motor e tal. Então, é muito assustador. É muito assustador. E eu gosto de fazer uma leitura, como você está colocando assim, que isso serve como um tapa na cara da gente. Porque o que você está colocando assim, nem para fazer os componentes aerodinâmicos mais simples de fibra de carbono, fazer um spoiler lá, o aerofólio frontal, a gente não tem condição material de fazer, né? Não consegue nem sequer desenvolver ele, né? Então, é bem bizarro. E você falou o preço, né? A gente estava olhando os escândalos recentes de corrupção no Brasil. O cara do Banco Master podia comprar 2, 3 equipes de Fórmula 1. Exato, eu ia até falar isso. Um Vorcaro da vida daria pra gente fazer equipes de Fórmula 1 durante uns 10 anos aí. Tranquilo. Isso aí, o dinheiro, o problema não é o dinheiro. O Brasil tem dinheiro, né? O Brasil
bem ou mal, né, essa economia é muito forte, né? O problema é como esse capital é utilizado, né? Como existem os incentivos, como você direciona esses incentivos. O Brasil tem capital. Você está falando da indústria aeroespacial. O que eu acho que você poderia, inclusive, colocar no programa de governo, que eu acho que é assim, é a mesma história, o que está acontecendo agora, que é muito interessante, o que está acontecendo é o seguinte, da mesma forma que, por exemplo, a África nunca teve linha de telefone. Os caras saíram de sem telefone para celular direto, né? O famoso leapfrog. O que está acontecendo agora, você falou de motor de foguete, né? Eu tive uma reunião semana passada com uma empresa que chama Leap 71. É uma empresa baseada em Dubai, que está desenvolvendo um motor de foguete 100% desenhado por AI. Não tem nenhum engenheiro que faz desenho de nada. Os caras pegam o seguinte, eles colocam dentro do algoritmo deles as especificações que eles precisam para o motor, o formato, as leis da física básicas de cada componente e deixa o sistema desenhar ele mesmo. E depois de milhões e milhões de iterações, o sistema desenha o projeto ideal desse motor, que daí ele é impresso em 3D direto, né? Porque alguns tipos de desenho você não consegue fazer com torno, nem com nenhum tipo de... Você só consegue fazer com manufatura aditiva, né? Com impressão 3D, que já está num nível que aguenta a pressão necessária, a temperatura necessária para o motor. E eles fizeram o motor e funcionaram o motor. Inclusive fizeram dois tipos, né? Fizeram o motor normal e fizeram o Aerospike. E os caras estão fazendo esse leap. Você não precisa mais... Talvez que a gente não tenha nem o know-how, nem o componente, mas a gente vai poder imprimir, a gente tem um material, inclusive um dos materiais mais usados para fazer foguete é o nióbio, que tem no Brasil, né? A liga, o nióbio adicionado na liga do Iconel, justamente por causa da resistência em alta temperatura, tanto em turbinas quanto em foguete. A gente tem os materiais críticos, os chamados terras raras, que muitas vezes não é raro, a gente tem isso no Brasil. Então essa capacidade de fazer esse leapfrog, sair sem precisar fazer agora a parte de engenharia, a gente conseguir fazer o AI desenhar o motor e a gente ter o melhor lugar do mundo para fazer lançamento de foguete, que é a base de Alcântara, de repente é um processo na qual a gente consegue fazer esse pulo do gato aí e consegue reviver a indústria nacional fazendo esse salto em algumas áreas. O AI vai ajudar muito nisso, né? Eu acho que essa capacidade de você vai ter uma distribuição de conhecimento muito grande com AI, na qual você vai poder usar e entrar dentro de áreas que antigamente você não conseguiria entrar. E na Fórmula 1 está acontecendo exatamente isso. A gente está no processo agora de implementação do AI para tomada de decisão. Então, mesmo alguns engenheiros da Fórmula 1 e da Fórmula E, né, no meu caso, que a gente está implementando isso, a gente está vendo como não só melhorar, mas implementar esses agentes, o AI, para tomar a decisão do carro na pista. Está mudando drasticamente e mês a mês, assim. Então a gente, né, como Brasil, a gente está muito para trás disso, mas acho que daria para usar essa tecnologia para várias coisas. Então, isso que você colocou é muito animador, né? O que você no fundo está querendo dizer assim, se a gente estiver no topo ou na fronteira do conhecimento, por exemplo, nessas áreas de IA, a IA generativa que os caras estão falando agora, que ela autoconstrói, e levar isso para engenharia fina em diversas áreas, o atraso que a gente comenta, estamos 30 anos atrás, estamos 20 anos atrás, ele simplesmente, você busca o gap, né? O gap você simplesmente retira, e aí vai de uma decisão política de país, porque tem um ponto, que aí eu entro, o drama que você estava citando ali para fazer bicicleta, ou tem o drama do Vitor Espanha para fazer os drones de pulverização, que assim, a gente precisa desesperadamente de uma agenda de competitividade, que para contratar e para demitir uma pessoa no Brasil é um inferno, para abrir e fechar uma empresa no Brasil é um inferno, para captar dinheiro é um inferno, a tributação sobre o capital é infernal, as leis protecionistas para diversos materiais, vamos colocar aqui, diversos produtos, são insuportáveis. A existência da Zona Franca de Manaus é uma das coisas mais retardadas que possam existir. Então quando a gente pega, se a gente não assim, tem uma verdadeira agenda de competitividade, somada a outra coisa que a gente fala de uma agenda fiscal boa, porque o dinheiro no Brasil é muito caro, a gente simplesmente não vai conseguir fazer essas coisas. Porque você estava me descrevendo uma coisa, até eu ia te fazer uma pergunta, né? O Vale do Silício do automobilismo é ali na Inglaterra, né? Meio que todos os profissionais que estão ali, mesmo para uma equipe francesa é meio difícil, sempre foi difícil para os franceses ter equipe fora ali, ter equipe no continente, mesmo os alemães já tiveram dificuldade, só a Ferrari, que é uma ilha,
ali, vamos dizer, longe da ilha inglesa, mas ela, acho que com muito dinheiro ela compensa ali para estar brigando. Mas a pergunta que eu queria deixar sobre isso, numa área como o automobilismo, essa, vamos dizer, essa aceleração dada pela inteligência artificial e por essas novas tecnologias que estão vindo, elas permitiriam ao empreendedor brasileiro, dentro de um projeto de país diferente, ou seja, vamos supor, o Lucas de Grassi fala, não, eu vou juntar as forças produtivas aqui, eu vou montar a de Grassi Racing, vou falar com a Embraer aqui, vou falar com outra ali, levantei o capital. É possível, com um projeto de médio e longo prazo, cortar esse gap? A minha pergunta é essa, é possível, usando a inteligência, a gente quebrar? Mesmo que manter assim, tem uma equipe lá na Inglaterra, a Copersucar chegou a ser na Inglaterra, ela começou no Brasil, ela foi pra Inglaterra. Ela tinha ainda base aqui, mas ela foi para lá. Tipo, tem uma base na Inglaterra, tem outra no Brasil, desenvolve tecnologia aqui e ali, aí lança um carro de rua aqui no Brasil de alta performance porque o branding pegou e não sei o quê. É possível construir um caminho nessa linha? Sim, é possível, eu acredito muito nisso. Eu acho que o Brasil, se você construir um framework de leis e regras que se incentivem a indústria, incentivem você trazer esse capital e o capital intelectual para o Brasil, tem um potencial gigantesco. Eu te dou um exemplo, onde é um benefício claro. Na Fórmula 1 você tem um budget cap, né? Que é o máximo que você pode gastar. Todas as equipes podem gastar lá 150 milhões por ano de operacional. Excluindo os pilotos, excluindo o chefe de equipe, mas enfim, todo mundo pode gastar a mesma coisa. Uma equipe suíça, ela tem que é o caso da Audi, que a metade está lá, ela tem um pênalti, porque na Suíça qualquer um ganha muita grana. Uma secretária ganha 2 vezes mais do que ganha uma secretária na Itália. E no Brasil, a secretária ganharia 10 vezes mais. Então você teria uma vantagem competitiva ter a equipe no Brasil. Você teria mão de obra boa e você teria um custo muito baixo. Se você tivesse a parte fiscal arrumada, você teria um incentivo de ter a equipe no Brasil. Fazer toda essa parte operacional no Brasil e reduzir o seu budget cap para você conseguir usar para outras coisas, desenvolvimento, enfim, melhoria do carro e tal. Então, sem dúvida. E, de novo, usando o AI agora, que é um conhecimento que está disponível, que vai ficar cada vez mais disponível, né? O conhecimento vai ficar democrático. Qualquer um hoje em dia, por exemplo, se você quiser fazer um app hoje em dia, eu não sei Python, eu não sei C++, eu não sei linguagem de computador, mas eu entro lá no meu Google AI Studio, eu digito lá, eu faço um app. Fiz um app semana passada para o meu clube de tênis aqui, ou sei lá, entendeu? Vibe coding. Então, assim, o conhecimento... Vibe coding. Não, fiz para entender, para ver como é que funciona, e funciona super bem. Não é nem vibe coding, né? É vibe prompting. Você só precisa escrever o que você quer, ter uma linha de raciocínio e acabou. Né? Então, assim, isso vai acontecer com desenho de carro, vai acontecer com simulação de carro. Olha que legal. Antigamente, como é que você fazia o assoalho de um carro? Né? Você pegava o carro, fazia... o regulamento fala que o assoalho tem que ser assim, assado e tal. Você desenha o assoalho, coloca ele no CFD, né, que é o túnel de vento no computador, e roda lá durante dias para ler o fluxo, e o fluxo saiu mais ou menos. Daí você vai lá e muda manualmente o assoalho para outro formato. Roda de novo, mais alguns dias, milhões em computação, e daí sai o fluxo. Hoje, essa empresa que eu falei agora que está fazendo usando o AI, você coloca o fluxo de ar ótimo que você quer, e o computador e o AI desenham o assoalho para atingir aquele fluxo ótimo. É ao contrário. Você coloca a especificação que você quer e o computador desenha. Não é mais um engenheiro que fica falando, eu acho que essa letra é mais para cá, essa é mais para lá. Tal. O computador desenha otimizado para você já inicialmente. Então isso vai mudar muito como a indústria vai funcionar. E o Brasil, a gente tem eletricidade de base boa, de baixo carbono e barata, e a gente tem espaço para cada vez mais ter fotovoltaico sem problema. Isso aí vai ser o grande limitador do futuro, vai ser a quantidade de energia. Inclusive, né, se você olhar no gráfico, existe uma correlação direta, né, entre quantidade de energia per capita e desenvolvimento do país. E o Brasil tem um potencial energético, a gente não tem um limite de energia. A gente tem todo esse potencial. Então a gente vai ter computação barata, a gente vai ter esse potencial energético, a gente tem as matérias-primas, a gente vai ter agora
esse conhecimento democratizado, a gente só precisa que o governo não atrapalhe, que crie um framework que incentive as empresas e as pessoas a começarem negócios, porque vai dar para explodir o Brasil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.